O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, porque eles fazem isso em dia de sábado, o que não é permitido. Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus discípulos. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poder acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na sua origem, o Evangelho de Marcos servia de catecismo para a iniciação cristã de adultos, levando-os a descobrir quem é Jesus. Ao mesmo tempo em que descobriam quem é Jesus, capacitavam-se para o discipulado, comprometendo-se com outra questão igualmente importante em Marcos: quem é o discípulo de Jesus? Nesse sentido, vamos acompanhar os passos do Evangelho de hoje. Marcos mostra Jesus andando com os discípulos em dia de sábado, atravessando um trigal. Os discípulos começaram a arrancar as espigas e, debulhando com as mãos, comiam os grãos para matar a fome. Para os fariseus, defensores da esclerose legalista e cultural do sábado, isso constituía transgressão. O Antigo Testamento não proibia colher espigas no terreno do outro com o objetivo de matar a fome. O que proibia era o fato de passar a foice na plantação do outro. O problema é que os discípulos colhem espigas em dia de sábado, e isso constitui trabalho proibido pelos judeus. De fato, o tratado sobre o sábado havia catalogado 39 tipos de serviços proibidos nesse dia, inclusive o de preparar a comida. Segundo o livro dos Jabuleus, a transgressão das leis referentes ao sábado podia acabar na pena de morte. Os fariseus conhecem estas regras todas. A situação, portanto, é dramática, e a responsabilidade desse ato recai sobre Jesus. Veja, os discípulos fazem em dia de sábado o que não é permitido. Note-se no capítulo 2 as 4 vezes em que Jesus é questionado com um porquê. 2 vezes pelos doutores da lei e 2 pelos fariseus. Jesus é, portanto, contra esse tipo de ideologias, mas ao mesmo tempo também é colocado contra a parede. Para Jesus, a situação é dramática não pelo fato de que os discípulos
estão correndo risco de vida porque transgrediram a lei, e sim pelo fato de estarem com fome. Isso é realmente dramático. Um povo que passa fome. Os discípulos são figuras daqueles que representam o povo, por causa de leis que não favorecem a vida. A resposta de Jesus mostra que a vida está acima da lei. Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram fome? Davi entrou na casa de Deus, no templo que era de Abiatar, para saciar a fome. A resposta de Jesus mostra que nenhuma lei, por mais sagrada que seja, é absoluta, a não ser a lei que diz: viva e permita que os outros vivam. Pois acima das leis e das instituições, inclusive as que parecem intocáveis, está a autoridade do Filho do Homem, que é Senhor também do sábado. Marcos gosta de mostrar Jesus como aquele que tem autoridade. Desde o primeiro milagre na sinagoga em Cafarnaum, ele é apresentado dessa forma. Contudo, a autoridade de Jesus está a serviço da pessoa para libertá-la de todos os tipos de alienação, inclusive a alienação da lei pela lei. Jesus recupera assim o sentido primeiro e autêntico do sábado, o de estar a serviço da pessoa, de sua liberdade, da vida. O segundo episódio do Evangelho deste domingo é bem situado. É um dia de sábado também. E Jesus se encontra novamente na sinagoga, onde há um homem com a mão seca. Não se fala que Jesus esteja ensinando, mas, à luz de 1 21 a 28, sabe-se que Jesus ensinava fazendo com que as pessoas experimentassem a libertação. Marcos diz que a gente vigiando as ações de Jesus, podemos identificar esses espiões com os fariseus e os partidários de Herodes. Marcos mostra que Jesus está sendo continuamente vigiado por aqueles que se julgam os defensores da verdade e dos bons costumes. Jesus não os teme, pelo contrário, aos poucos vai desmascarando as suas ações e ligações com o sistema que gera a morte do povo e do próprio Jesus. De fato, no versículo 6 se diz que ao sair da sinagoga, os fariseus logo conspiravam com os partidários de Herodes para matar Jesus. Fariseus e herodianos eram, na prática, inimigos. Aqui, porém, estão juntos e de acordo, porque, no fundo, ambos os grupos estavam comprometidos com o sistema que gera a morte do próprio povo e, portanto, contra Jesus. O episódio de hoje é uma miniatura do que acontece com Jesus e com todas as pessoas que se põem a serviço do povo. Seus inimigos, em primeiro lugar, espiam para ter argumentos de acusação, mas, ao sair da sinagoga, a sentença contra Jesus já está decretada. Ele vai ser morto através de uma conspiração. Sinal de que é preciso camuflar muito bem a morte de quem luta para a libertação do povo. A cena está montada, mas Jesus é provocador. Ele ordena ao homem da mão seca que fique de pé no meio da assembleia. E o homem obedeceu. Agora, o centro das atenções é a pessoa doente. Todos são convidados a tomar posição. É sempre assim, sobretudo em nossos dias. Os doentes e marginalizados estão continuamente diante de nós e Jesus, a partir dele, nos pergunta: o que é que a lei permite no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matá-la? Jesus é provocador porque poderia muito bem deixar a cura dessa pessoa para outro dia. Mas justamente aqui reside a questão mais importante. O problema está no sentido que o sábado tem para as pessoas. É dia de libertação ou não? Se é dia de libertação, por que não libertar este homem? Hoje mesmo acontece que a esclerose legalista e cultural do sábado proibia, entre outras coisas, a libertação das pessoas de seus males. As curas eram proibidas justamente no dia em que se deveria celebrar a libertação e a vida que Deus quer para todos nós. A pergunta que Jesus fez na sinagoga não vale só para o povo daquele tempo, mas também para nós hoje. Se deixamos para amanhã
hoje estaremos sendo coniventes com um sistema que não permite a vida das pessoas. Jesus deixa muita gente sem resposta. De fato, quando alguém acha que as leis e as instituições sagradas estão acima das pessoas, não há possibilidade de entendimento com Jesus. Não adianta sequer calar, como que se o silêncio fosse sinal de neutralidade diante dos fatos. Marcos diz que Jesus olhou ao redor, isto é, olhou para todos, e se encheu de ira e de tristeza diante da aparente neutralidade de quem estava na sinagoga. A esclerose do legalismo sabático havia tomado o coração das pessoas. Eles eram duros de coração. Hoje acontece a mesma coisa. Diante do sofrimento do povo, somente poucas pessoas possuem aquele germe de ira e de tristeza, de indignação. O jugo do desemprego, do salário mínimo, das filhas, do latifúndio, de tantas situações que colocam as pessoas fora da dignidade. A nossa evangelização não tem nenhuma razão de ser se ela não colocar a pessoa e sua dignidade no centro. Precisamos partir de um Deus que quer vida, de um Deus para além de nossas leis, ou que a lei maior seja o amor, a misericórdia. Aprendamos da coragem de Jesus, aprendamos dos sentimentos de ira e indignação de Jesus diante das injustiças, aprendamos das atitudes de Jesus, que nos põe risco, mas ao mesmo tempo nos encoraja para nos colocar com a mesma força diante dos projetos de morte, apresentando a vida como valor universal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.